Mídias sociais, mudanças no comportamento das pessoas, disfunção sexual e outros assuntos vão estar em debate a partir de amanhã aqui em Porto Alegre. E a gente recebe no estúdio os psicólogos Lúcia Pesca, Andréia Alves e Leonardo Dalla Páscoa. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos aqui. O Leonardo, que é o presidente da Sociedade de Psicologia, né? E nesse momento fazendo com que um assunto que muitas vezes está fechado no consultório ou dentro dos debates da própria sociedade ou acadêmicos, chegue no público. É verdade. Quando eu convidei a Lúcia Pesca e a Andréia Alves para coordenar esse evento, acho que eu fiz uma escolha muito certa, porque elas organizaram o evento em dois momentos bem distintos, né? Um momento que é amanhã à noite, aberto ao público em geral, onde vamos poder discutir questões da sexualidade que interessam à comunidade em geral, à família, à escola, e um momento mais técnico direcionado a profissionais que trabalham diretamente com a sexualidade, sejam eles psicólogos, médicos, urologistas e terapeutas sexuais que trabalham diretamente com isso. A Lúcia Pesca e a Andréia Alves, elas também são nossas colegas, porque são as responsáveis pela coluna Falando de Sexo do Diário Gaúcho, né? Psicólogas, sexólogas, que recebem diariamente, gente, uma grande quantidade de perguntas das mais variadas. Lúcia Pesca, isso mostra que a população tem curiosidade, que procura informação, em especial os jovens. E a quem o jovem vai procurar inicialmente quando começa a se dar conta da sexualidade, quando começa a ter dúvida? Aos próprios jovens, ou seja, aos seus semelhantes e à internet. Tá? Antes era perigo, só... né? Exatamente. Porque os próprios jovens podem levar adiante o que não está bem conhecido. E a internet tem tanta coisa. Esse é o problema. Então, assim, o que a gente vê? Que procura os iguais, e não só os jovens, porque os homens conversam com os homens sobre aquelas mentiras que homens falam para homens sobre sexualidade. As mulheres também falam para mulher mentira, né? Mulheres adoram dizer que meu marido é maravilhoso, não sei o quê. Bom, e os jovens muitas vezes vão para a internet. E na internet tem muita coisa distorcida. Tanto é que a nossa coluna no jornal, tu bem sabe, a Sara é nossa colaboradora. Porque eu levo também lá no Brasil na Madrugada. Se vocês acham que eu entendo sobre sexualidade como essas mulheres aqui, como o Leonardo, elas a cada 45, 60 dias, no Brasil na Madrugada também respondem perguntas num papo muito legal. Mas isso mostra a demanda, né, Lúcia? Exatamente. Tem muitos programas do governo acontecendo, de muitas ONGs acontecendo, mas o pessoal chega nos perguntando coisas básicas muitas vezes, como, por exemplo, vou transar a primeira vez, devo ou não botar camisinha? Então, assim, a gente vê que assim, o jornal é uma fonte de informação muito importante. Então, assim, esse seminário é uma forma da gente também ajudar os profissionais da área de educação e saúde a atualizar, né, com temas novos. A gente vai trazer o que tem de mais recente em termos de pesquisa. Mas Andréia Alves, é isso que a Lúcia fala da internet. Tem um fenômeno que eu até estava lendo um artigo de vocês, que jovens mesmo, meninos que estão começando na vida sexual, estão procurando o auxílio de medicamentos que podem aumentar a performance, coisa que antigamente, poxa, era só para alguém com mais idade, com algum problema realmente. Isso por quê? Porque na internet um vai falando para o outro, consegue ter acesso. Isso é muito perigoso e vocês notam isso? Extremamente perigoso, né, Sara? Eu acho que algo importante, que complementando o que a Lúcia estava colocando, que sexualidade é uma mola propulsora da vida, né? Mas ainda hoje é muito difícil falar sobre isso. As pessoas, por quê? As pessoas têm muito medo, existe um preconceito muito grande. Tabu, né? Então, são várias situações, medos, traumas, vivências que impedem ainda hoje as famílias de conversarem com seus filhos sobre sexo. Vamos começar pela família, né, num primeiro momento. Quando criança, depois quando adolescente, o pai quer ter uma conversa formal com o filho. Qual é o adolescente que vai querer ter essa conversa formal? Vamos falar de sexo. Nossa, não vai achar o filho mais, né? Vai pegar aquele livro de reprodução humana. Pois é, isso é interessante, Leonardo. A gente está falando sobre saber falar sobre sexualidade. Professores, médicos, sabem da parte fisiológica, né? Como é que funciona um aparelho reprodutor, quais são os cuidados para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Agora, a parte psicológica, porque a sexualidade, acho que é mais de 50% isso. Será que os nossos órgãos, os nossos profissionais estão preparados para tratar disso?
Acho que não. A minha experiência ao menos diz isso, porque a sexualidade não envolve só a relação sexual em si, né? É uma energia que a mente produz e que a gente emprega em várias coisas da nossa vida. E os profissionais muitas vezes limitam isso, a questão mais biológica, mais funcional, e ficam em estereótipos, né? E aqueles professores que têm mais sensibilidade para poder conversar, para poder ouvir o que o jovem tem para falar, conseguem sim se aproximar e às vezes diminuir as tensões que envolvem o universo da sexualidade. Mas a maioria dos professores ainda lida muito mal com isso, porque muitas vezes a sua própria sexualidade não é bem assim resolvida. Exato. Lúcia Pesca, eu sei que vocês vão conversar sobre vários desses temas, vários desses assuntos amanhã, que acontece na Federação, e na sexta-feira, na Federação, amanhã é aberto ao público, e na sexta-feira aí é mais fechado, ou seja, são para profissionais da área. Os temas continuam os mesmos? Ou... Não. Amanhã a gente vai tentar falar mais ou menos o que as pessoas querem saber. Por exemplo, as mulheres ainda têm uma grande dificuldade de saber como é que é o orgasmo feminino. As mulheres não sabem como é que é o orgasmo. É um tabu ainda, né? É um tabu. Como é que acontece? Se acontece, não acontece. Então a gente vai tentar passar algumas coisas. Mas a gente vai tentar passar alguns temas, mas de uma forma mais lúdica. Tanto é que vai Zé Vitor Cachel falando sobre como é que é trabalhar o humor dentro do teatro, dentro das artes, o sexo com humor. Né? Humor dentro da relação, né? Humor dentro da relação, isso exatamente. É importantíssimo. Nós vamos ter... Conseguir rir de si mesmo, do outro juntos. Sim. Vamos ter o Manuel Soares falando sobre as drogas, muita gente usando muita bebida, droga, para poder fazer sexo, achando que isso vai ajudar em alguma coisa. Baixa a timidez, né? Ou seja, deixa a mas pessoa baixa mais... também o desejo. Né? Nós vamos ter um urologista falando sobre essas preocupações que o homem tem com a dimensão do pênis, se isso dá prazer, se não dá prazer, mulher. Quem é o urologista que vai estar com vocês? Carlos D'Arroz, né, que é um parceirão nosso e é um médico super competente do Hospital Mãe de Deus. E eu e a Andréia. Andréia falando sobre quantas vezes por semana... Os casais transam. Andréia, isso é interessantíssimo, né? Porque hoje em dia a gente tem uma mania de quantificar tudo, né? Colocar tudo em números como se todos nós tivéssemos nascido matemáticos. A maior parte não consegue nem fazer direito lá vezes ou mais, fazer suas contas em casa. Por que os números são tão importantes na relação? Quantas vezes transa, quantas vezes não sei o quê, aí vai lá e compara com a amiga que já põe um númerozinho a mais na próxima história? Exatamente. Isso tu vê constantemente nos casais, né? Porque quando tu inicia uma relação... as descobertas, os desafios, os mistérios, a vontade de impressionar, né? A paixão, ela gera uma química que faz com que dê mais liga e mais vontade e talvez o número de relações possa ser maior, né? Isso não significa que a qualidade, que isso tenha a ver com relação com qualidade. O que acontece é que quando os casais começam a diminuir um pouco essa intensidade, eles começam a se preocupar, né? Começam a ficar preocupados com o distanciamento, começam a ficar preocupados, vem cá, será que a gente está bem? Então a gente precisa transar uma vez por semana, a gente precisa transar todos os dias, a gente precisa... Gente, cada um tem o seu ritmo, né? Cada um tem o casal tem o seu ritmo. O homem e a mulher trabalham, têm filhos, muitas vezes estudam, quando não estudam, muitas vezes já viraram professores, é muito comum hoje, né, nas nossas áreas, que trabalham durante todo o dia, à noite, é professora de uma universidade, tem os filhos em casa, tem que chegar e ainda dar um tempo para eles, e o casal quase não tem mais tempo para si. E aí as pessoas dizem, eu não vou combinar um horário para ver o meu marido, não vou combinar um horário, porque daí perde a naturalidade. Mas se não combinar, não é um problema, porque nunca vai achar tempo. O combinar significa investir na relação. Olha, legal. Quando a gente, na verdade, quando tu combina, significa que tu está doando energia para aquele momento. Aquele momento é importante na tua vida. Transar é importante quanto o trabalho. A Organização Mundial da Saúde nos diz que para termos uma boa qualidade de vida, nós devemos estar bem, né, ou tentar ficar bem, 4 alicerces, vamos dizer assim, para o bem-estar. Relacionamento familiar, relação no trabalho, um bom lazer e atividade sexual. Uma boa relação sexual. A relação sexual não é só
a relação genitalidade. É tudo que começa, é o pegar na mão, é o beijo na boca, é a conversa, é o vinho que você toma sozinho. A conversa. Então, assim, as pessoas se conhecerem, isso é fundamental. As pessoas saberem o que cada um dos dois gostam. Porque, assim, ó, o sexo é bem como tu disse, não é da cintura para baixo, bem pelo contrário. É mais aqui, né? Principalmente para as entre mulheres. As orelhas, né? Eu lembro que vocês já disseram sexo entre as orelhas, gente. Então, assim, as mulheres precisam conversar, admirar o seu macho. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas, Leonardo, não é só as mulheres que precisam disso, né? Acho que os homens também. Ela puxa o saco para as mulheres, como mas eu acho que o homem também tem essa necessidade de ser compreendido, de ser entendido e de compreender, de mostrar para sua parceira que ele está presente naquilo. Principalmente o homem contemporâneo, que é um homem muito mais sensível, né, mais feminino em alguns aspectos, porque ele tem mais acesso a coisas que eram do universo feminino até alguns anos atrás. E essa questão que a Andréia coloca que tu perguntaste de abrir um espaço, por exemplo, para ter uma relação, ela é fundamental em alguns casais, porque senão a gente não investe nisso. Vai passar batido, né? E não é criar um horário para ir lá e ter a relação genital, né? É criar um horário para criar o clima, né? De uma sexualidade, do namoro, da sensualidade, né? Do olhar, do interesse pelo outro. Então, e os homens também precisam muito disso. Vamos marcar, pessoal, amanhã, quinta-feira, lá na Federação. Qual é o horário? Como é que faz? 19 horas, das 19 às 21. É só chegar. Nós temos convide o seu parceiro, já faz seus amigos. Uma forma de começar a namorar, né? É verdade. Começar o namoro. E é aberto ao público, não tem valor, gratuito. É só chegar ao 7º andar da Federação, ali em frente. Largo Visconde Cairu, ali na frente em frente ao Mercado Público. Praça Parobelli, acho que é a Praça Parobelli. Gente, parabéns pela iniciativa de vocês, muito bom. Isso é informação. Informação sempre é importante.